Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Creia no Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele que ordena a chuva, o vento, o mar se acalmar e ao vento aquietar, porque Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor das nossas vidas. Queridos, estamos em 1 Reis, capítulo 18. E Deus irá manifestar o seu poder por meio da sua palavra nesta manhã. Por isso eu te convido, fica comigo até o final. Dê o teu like para que essa ferramenta possa levar essa mensagem a mais pessoas. E se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para você ser notificado a cada manhã. Você pode fazer essa mensagem chegar a mais pessoas compartilhando esta mensagem. Então, compartilhe esta mensagem, porque fazendo assim, edificamos a igreja e aumentamos todos os dias o número de participantes nesta família. E assim, expandimos o reino de Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor, hoje 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias a mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Queridos, na primeira parte de 1 Reis 18, nós vemos o aparecimento de um personagem marcante nesta história. O seu nome é Obadias, que quer dizer servo de Deus. Em um tempo de grandes infidelidade a Deus e uma apostasia tremenda em Israel, ele era um temente administrador da casa real, o superintendente, o mordomo do palácio de Acabe. Um homem temente a Deus, que não deve ser confundido com o autor do livro de Obadias. A Bíblia diz que Obadias, ele temia muito ao Senhor. Queridos, sua vida é uma comprovação de que é possível ser fiel a Deus, mesmo em meio às severas oposições ou perseguições. Assim como Moisés e Josué, e também José no Egito, foram pessoas que guardaram o contato com Deus, como Daniel na Babilônia, como Joana no palácio de Herodes, e muitos cristãos que viviam no palácio de César no tempo do apóstolo Paulo, como diz em Filipenses 4:22. Queridos, Obadias foi um dos responsáveis por esconder os profetas do Senhor no tempo em que Jezabel queria matá-los. Ele os sustentou com pão e água pelo tempo em que foi necessário. De 50 em 50, os levou para uma caverna e ali os protegeu, dando pão e água para que não morressem. Acabe, queridos, ordenou que ele fosse por todo o reino à procura de Elias e o trouxe até ele. Preste atenção aqui. Uma missão quase impossível naqueles dias, pois ninguém sabia o paradeiro do profeta. Mas, pela graça de Deus, Obadias o encontra. Contudo, querido, vemos aqui a mão de Deus agindo. Por causa da graça de Deus, Obadias encontrou e explicou o caso ao profeta. E tendo ouvido suas palavras, Elias concordou em acompanhá-lo. E já diante de Acabe, então,
profeta agora vai fazer um desafio. Já diante de Acabe, o profeta tem a palavra de Deus para ele. Mas o rei o acusou de estar tirando a paz de Israel, pois desde que havia profetizado, chuva não caía sobre a terra. Elias replicou dizendo que mais perturbador era o governo dele, que persistia em pecar contra Deus e fazer toda a nação seguir o seu caminho pecaminoso. Irmãos, o pecador nunca reconhece que é ele mesmo que perturba o seu próprio caminho, o seu próprio íntimo, a sua própria saúde, o seu próprio ambiente social. A Bíblia diz de que se questione, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, o pecador nunca reconhece que é ele mesmo que perturba o seu próprio íntimo, sua própria natureza, sua própria saúde, seu próprio ambiente social. Sempre culpa quem desperta a sua consciência, quem mostra para ele o seu pecado. Queridos, naquele mesmo dia, Elias desafiou Acabe a levar os profetas de Baal ao Monte Carmelo, que se acreditava ser um lugar sagrado para Baal. Esse monte projetava-se ao longo de todo o litoral do mar Mediterrâneo, na direção oeste do mar da Galileia. E visto que ficava próximo às cidades fenícias, provavelmente fosse muito forte ali a influência da religião de Baal. Os 400 profetas de Baal e os 450 profetas falsos de Acera que haviam em Israel se ajuntaram. O desafio consistia em apresentar um sacrifício à divindade que fizesse cair fogo sobre o holocausto. E esse era o verdadeiro Deus, quem então fizesse descer fogo do céu e queimasse o holocausto. Todo o povo se ajuntou para acompanhar o desafio de Elias. Então, Elias deu a prioridade aos falsos profetas que clamaram e se cortaram durante ao meio-dia. Queridos, feridas provocadas pelas próprias pessoas, fazendo fluir o sangue, simbolizavam o sacrifício de si mesmo, como um método extremo de despertar a ação da deidade. E isto foi expressamente proibido em Israel. Mas aqueles falsos profetas se esforçavam por ter uma resposta de seu Deus. Os sacerdotes idólatras tinham tudo a seu favor, porque ao meio-dia o Deus Sol estava no seu trono, mas não havia uma voz que respondesse. Os mitos de Baal retratavam-o viajando, guerreando, visitando o submundo e até mesmo morrendo e voltando à vida. E Elias sabia acerca dessas crenças e aproveitou-se disso, zombando dos seguidores de Baal. Porque Baal não respondia. Por fim, eles desistiram. E foi a vez de Elias, que reparou o altar do Senhor e colocou o holocausto e encharcou com água e clamou. Ah, queridos, quanto simbolismo e quantas lições temos aqui. Porque Elias pega 12 pedras e aquele reino já estava dividido. Mas Elias, de forma silenciosa, mandava uma mensagem que o propósito de Deus não era aquele, mas que o propósito de Deus é que a nação de Israel fosse uma só. Mas preste atenção aqui. Tendo orado, queridos, imediatamente o fogo do céu caiu sobre o holocausto e o consumiu completamente. Baal
era considerado o Deus da natureza, mas mostrou-se impotente. Yahvé mostrou ter poder total sobre a natureza ao derrotar Baal em uma vitória que envolveu raios, fogo e água, queridos. Oh, aleluia! Glórias ao nosso Deus, porque Ele é Deus dos deuses. Quando o povo viu o fogo do Senhor, caiu sobre o rosto em terra, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E em seguida, por ordem de Elias, o povo perseguiu os falsos profetas e os mataram. Queridos, Elias deu uma prova final de que Deus, e não Baal, era o controlador da natureza. E ao anunciar que agora Deus acabaria com a seca, Elias se levanta e anuncia que agora a seca acabaria, porque haveria de chover. Elias disse a Acabe que voltasse rapidamente para o palácio, pois uma grande chuva estava vindo. E Acabe obedeceu. Subiu ao palácio, comeu e bebeu, como diz a palavra de Deus. Enquanto isso, Elias foi ao Carmelo para orar a Deus e pedir que a chuva caísse sobre Israel. 7 vezes ele se inclinou e orou, até que uma vez seu ajudante lhe disse que estava vendo uma pequena nuvem semelhante ao tamanho da mão de um homem. E Elias se levantou e ordenou que se preparasse, porque uma grande chuva estava prestes a cair sobre a nação. O que de fato aconteceu? Oh, queridos, a Bíblia ainda diz que o retorno de Acabe a Jezreel foi à noite, sob uma tempestade que cegava as vistas por estradas e montanhas. E devido à dificuldade de ver o caminho, o profeta correu adiante do rei, guiando a carruagem real em segurança até os portões de Jezreel. Com esse ato de bondade, Elias mostrou que não tinha nenhum rancor para com o rei, o que estava disposto a realizar qualquer serviço, humilde ou inconveniente, para o benefício do seu Senhor. É o que mostra o verso 46, pois o verso 46 nos mostra que Elias guiou o carro do rei até as entradas de Jezreel. Que grande homem de Deus, queridos, que exemplo. A minha oração é que haja em nós a mesma dedicação e submissão a Deus, que nós possamos nos dedicar na certeza de que o Senhor também manifestará o seu poder. Se encontrar em nós a mesma fé, Ele responderá, queridos, com grandes feitos. Então, nesta manhã, eu te convido a orar comigo e a crer no Deus que está no controle da história. Querido e eterno Deus, santificado seja o teu nome nesta manhã e glorificado entre as nações, porque o Senhor é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Tu ordenas, ó Deus querido, e logo, ó Deus, tudo se fez, tudo se faz, ó Deus, tudo acontece, porque o poder está na sua palavra. Ó Deus, Senhor, tu és o Deus que tem todo o poder nas tuas mãos. Fica conosco, nos abençoa nesta manhã e dá, Senhor, aos teus filhos a vitória. Aqueles que estão orando comigo, Pai, dá a cura, dá o livramento, dá, Senhor, o escape, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui e terminando dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.